Olá, 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 aluno, aluna do ensino fundamental. Estou eu aqui neste cenário porque o tema dessa série de vídeos é narração. Estamos estudando os elementos narrativos. Neste vídeo, nós falaremos sobre 2 elementos essenciais para uma boa narrativa: tempo e espaço. Vem comigo? Vamos entender o porquê esses elementos são fundamentais numa história? Eu compartilho a minha tela com você e você me espera aí no cantinho. Estou aqui e vamos lá. Então, hoje falaremos sobre tempo e espaço na narração. Retomando aqui, em alguns vídeos passados, como eu disse para vocês, é uma série de vídeos falando sobre narração. Eu já iniciei, o estudo do que é uma narração, do que é uma narrativa, mas retomarei. A narração é um texto que tem como finalidade contar uma história, seja fictícia ou real, uma história inventada ou uma história real. Ela pode ser objetiva ou subjetiva, depende do que eu quero para o meu texto. Se eu quero que o narrador não participe dessa história, apenas conte o que aconteceu, ela vai ser uma narração objetiva. Se eu optar por um narrador que participa dessa história, ou seja, coloca suas impressões sobre as ações e sobre as personagens, eu tenho uma história subjetiva. E vamos agora falar sobre o tempo, esse elemento narrativo tão importante para aparecer no seu texto. O tempo é o período em que a história se passa, quando foi. Esse tempo ele não precisa ser específico. Eu não preciso no meu texto narrativo colocar no dia 11 de novembro aconteceu tal coisa. Não precisa ser específico. Pode, mas ele não é comum aparecer assim. Nós colocamos indicações de tempo como, o famoso era uma vez, mas também há muitos anos, numa tarde de verão, numa madrugada fria de sexta-feira. Então, o tempo ele vai aparecer de diferentes maneiras, podendo ser de uma maneira específica ou de uma maneira não específica, de uma maneira em que apenas retome, que o leitor tente entender e entrar naquela história do quando aconteceu. Então, o tempo é o período em que essa história se passa. O tempo determina o período em que a história se passa. Há 2 tipos de marcação de tempo nas narrativas: o tempo externo e o tempo interno. Aqui a gente precisa entender o que é uma narrativa que segue uma linha cronológica dos acontecimentos, com começo, meio e fim, ou uma narrativa que, ao mesmo tempo que conta essa história, ela volta em alguns momentos do passado, ela vai para o interior desse personagem, tá? E ali no tempo do pensamento dele, que a gente diz que é um tempo do psicológico, as ações podem acontecer. Então, eu posso seguir uma ordem natural dos acontecimentos com um tempo cronológico, ou eu posso colocar um tempo interno, um tempo do psicológico, dessas personagens que vão aparecer. Trouxe agora o onde foi, ou seja, o espaço, o lugar onde essa história se passa. É importante? Sim. Em todas as histórias vão aparecer o onde? Não, tá? Então, pode aparecer o onde, como pode não aparecer. Mas, dentre os elementos da narrativa, está o espaço ou o lugar. O espaço na narrativa pode ser um espaço físico, lugares onde as personagens circulam. Então, um espaço físico, como, por exemplo, um castelo, de repente, aqui, ou uma floresta, é o meu espaço físico. Um espaço social, o contexto em que essas personagens estão envolvidas. Essas personagens podem estar envolvidas na nobreza, podem ser personagens que estão
em algum momento ou em alguma ocasião, como uma festividade, em que ela está em um meio social. Ou eu posso apresentar personagens que estão, de repente, em uma comunidade, né? Eu represento personagens dessa comunidade, nós estamos aí trabalhando os elementos sociais, os espaços sociais que essas personagens possam estar inseridas. E o espaço psicológico, que é a atmosfera interior das personagens. É aquele espaço do íntimo, do eu, do interno, do sentimento, do psicológico desse ou dessas personagens, tá? Então, eu tenho espaço físico, espaço social e o espaço psicológico. Podem aparecer mais de, né? Pode aparecer mais de um espaço? Claro que sim. Então, você vai colocar na sua narrativa os espaços que são convenientes para a história que você quer contar. Trouxe um exemplo aqui para a gente analisar em relação a tempo e espaço. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia das mais encantadoras netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Temos um trecho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, em que logo no início desse trecho nós já identificamos o espaço numa casinha branca lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, pela indicação aqui, a gente já percebe o espaço que se passa a narrativa. E também podemos entender o tempo dela, né? Quando colocado assim, mora uma velha de mais de 60 anos, chama-se Dona Benta, quem passa e a vê na varanda, eu tenho um tempo do presente, tá? Aqui eu tenho um tempo que as ações vão acontecer, eu vejo que elas vão acontecer como se estivesse naquele momento presente. Pode aparecer depois algo que retome o passado, que volte no tempo? Pode. O que a gente precisa entender é o tempo que é necessário colocar nessa história e o espaço, o onde. Voltando para mim. Então, vimos mais dois elementos da narrativa: o tempo e o espaço. Procura aqui no canal que tem vídeos sobre os outros elementos de uma narração. Espero vocês nos outros vídeos. Até lá!